Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar de mais um Entre Cases que a gente ama, né, Champs? E aí, Champs, você tá bem? E aí, Fernandinho, tô super bem. E hoje estamos com um case bem interessante para trazer pro pessoal. Tô animado, empolgado com a conversa. Como sempre, né? Estamos animados. E hoje a gente vai trazer um episódio que tem tudo a ver com o último episódio que a gente lançou. Que no último episódio a gente falou, né, de um time que tinha, né, que tomou uma decisão de ir para uma arquitetura nativa, né, se tratando de um produto mobile. E hoje a gente vai falar do contrário, de um time que foi para uma arquitetura híbrida, se tratando de um produto mobile, né? E para falar sobre isso, a gente trouxe algumas pessoas aqui. E aí, Marcos, você tá bem? Pessoal, boa tarde, eu sou o Marcos, tá? Marcos Tavares, trabalho aí na DTI com o pessoal já há algum tempo, um pouco mais de 5 anos. Basicamente meu segundo cliente na DTI, atuando, tá? Então, estamos aí há mais de um ano nesse desafio que a gente vai comentar um pouco mais aí dele agora aí pro pessoal. Boa. Estamos também aqui com o Rafael. E aí, Rafael? E aí, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Rafael Rocha, estou aqui na DTI há quase 2 anos. Esse também é o meu segundo cliente aqui na DTI e hoje eu estou mais voltado aí para o mundo mobile. Boa. E o Henrique também. E aí, Henrique? Boa tarde, pessoal. Eu sou o Henrique Ladeira, já estou na DTI há pouco mais de um ano e esse é o projeto que eu comecei e estou desde então. Boa. Algumas carinhas novas aqui no podcast hoje, né, Champs? Exatamente, sejam bem-vindos. É isso aí. Então, para a gente começar esse papo, quem poderia contextualizar para a gente um pouquinho do projeto, do produto de vocês, né, e quais são os principais desafios aí? Beleza, posso falar um pouquinho aí do cliente, da natureza do negócio? Aí vamos nos complementando aí. Pessoal, então o nosso cliente aí, ele é um líder global atacadista, tá? O negócio dele é basicamente a venda de produtos eletrônicos de segurança, produtos de audiovisual também, tá? Produtos eletrônicos de baixa tensão. Então, o negócio é a venda, né, B2B, desses produtos, venda e distribuição. É um cliente aí que está presente em mais de 17 países, tem mais de 350 mil itens catalogados, a gente tem uma ordem de grandeza aí do negócio que a gente atua. Nossa parceria com esse cliente vem desde abril do ano passado, 2022, e já falando um pouco aí do nosso desafio, né, a gente entrou para assumir a parte mobile desse cliente, tá? Sendo que o principal canal de venda hoje é o site, e a gente entrou para estar trazendo uma melhor experiência, né, fazer uma proposta de escalabilidade aí também para os aplicativos legados. Então, na ocasião, a gente herdou 2 aplicativos, tá? Sendo que um estava distribuído para os Estados Unidos e o outro para a região da Europa, em específico para o país da Holanda. Aí o nosso objetivo era mudar um pouco a estratégia inicial que o cliente teve, que era de estar lançando um aplicativo, um código para cada país que ele tivesse operação com uma relevância, né? Então, devido a alguns problemas que o cliente estava sofrendo, principalmente de escalabilidade, a gente entrou com a proposta aí de estar trazendo uma arquitetura, né, um aplicativo global, em que a gente, com um esforço mínimo ali, a gente conseguiria fazer a parte de tradução, uma parte de feature flag também, que é importante falar que, apesar de o negócio ser um só, ainda existem, né, algumas features que são disponibilizadas por país, então a gente teve que obedecer esse critério também. E a gente ainda aponta para backends diferentes, né? A gente consome recursos de estruturas diferentes. Então, a gente montar um aplicativo que conseguisse lidar com isso aí. Legal. Antes da gente entrar, então, um pouco mais nessas peculiaridades que você já mencionou, qual que é a stack que vocês usam? Então, a gente usa o React Native, fala um pouco da arquitetura, que ela está conectada a 2 BFFs, .NET, C Sharp, MVC. Essa parte que a gente assume tanto a parte do React Native quanto a parte dos 2 BFFs, sendo um BFF
para conectar com o ERP que está distribuído para a parte de Norte América, tá? E o outro ERP distribuído para a parte da Europa. O que você fala das duas APIs seriam APIs de domínios diferentes ou seriam APIs, no caso que você falou, uma para os Estados Unidos e uma para atender a Europa, por exemplo? Isso, é uma para atender cada localidade. Por que isso? Porque são ERPs diferentes. Então, a estrutura que o cliente fez inicialmente, né, foi estar construindo à frente ali um back-end para cada conexão com o ERP, tá? E a gente construiu, a gente herdou um BFF que se conectava a cada back-end. Entendi. E aí tem esse desafio que vocês falaram, né, que o Marcos falou bem ali, que vocês herdaram um legado, né, que era diferente para as localidades diferentes. Vocês sabem, assim, qual que era o problema que o pessoal, que alguém que desenvolveu dessa forma, estava tentando resolver quando criou essa solução? Acho que dá para dizer um pouco de decisão, às vezes, do cliente mesmo, sabe? Tipo, de velocidade, né? Questão de quando você, por exemplo, coloca uma data forte, eu preciso desse sistema, desse aplicativo, né, rodando quanto antes, e aí pode ser que a equipe que foi responsável, né, por desenvolver a primeira solução, não teve o tempo necessário, né, para arquitetar uma coisa um pouco mais completa, que pudesse pensar, né, nessas diferentes frentes, né, nos diferentes países e tal. Ou pode ser algum outro motivo do tipo, começou com um país, só depois que eles pensaram: "Putz, vamos pensar em outro país", né. E aí conforme, foi crescendo, né, eles não foram pensando nessa estrutura um pouco mais escalável. Provavelmente é o que aconteceu, né? Ou surgiu como um MVP para funcionar em um lugar só e depois que surgiu a outra necessidade, né? Ou para, Isso. né, igual você falou, para rodar mais rápido, né? Fizeram funcionando ali no país de forma que não foi escalável, né? Talvez já tinham muito claro, né, que as funcionalidades seriam muito diferentes, e de repente descobriram que não seria tão diferente assim. Não sei, né? Não dá para É. saber, de fato. Mas aí, então, vocês chegaram com essa definição, assim que vocês, né, herdaram esse produto, de que não, vamos centralizar esse front-end aqui e vamos, né, criar na tecnologia híbrida e vamos fazer, enfim, esse core aqui que vai comunicar com os vários países da mesma forma. Como é que foi essa decisão, assim, que vocês tomaram? Só comentando assim que a decisão não foi muito do cliente, né, o cliente tinha necessidade de escalar o aplicativo. E a dor deles era exatamente essa, os aplicativos legados não estavam escalando, tá. O código é um código dizendo assim, é um legado com L maiúsculo, porque vários problemas a gente encontrou lá de clean code, por exemplo, a forma que eles construíram os componentes, né, travou um pouco ali a escalabilidade, dentre outros problemas que a gente identificou, né. Então, fazendo toda essa análise, igual você falou, Fernandinho, a gente conseguiu enxergar que existiam sim, né, existem sim features diferentes para os países, mas era uma quantidade mínima. Se a gente for comparar, né, os países que a gente tem hoje lançado, a gente pode colocar que 90% do aplicativo é igual. Então a gente começou a pensar: "Pô, por que que a gente precisa ter um aplicativo para cada país? Não, vamos lançar uma proposta escalável, né". Então, se a gente for ver, né, o negócio do cliente ali, ele está presente em mais 17 países. Então, imagina se a gente tivesse que criar um aplicativo do zero, um código do zero. 17 vezes, né? Não faz nenhum sentido, parece, né? É, Exatamente. parece a única solução viável, né, para o futuro, para, né, para escalar e tudo mais. E aí, assim, você comentou que 90% do aplicativo é muito igual, né, muito, muito próximo. Mas esses 10% do restante, que é diferente para cada país, foi um desafio para vocês conseguirem implementar e fazer? Como que vocês fizeram para lidar com essas diferenças quando tem esses aplicativos? Acho que muitas das diferenças é ou omissão de alguma coisa ou modificação de alguma coisa. Então, a gente, adotando uma abordagem de feature flag, conseguiu resolver bastante desses problemas. Assim. Meio que tem um componente e a gente gerencia, a gente engloba esse
componente em outro, e a gente gerencia, por exemplo, que país tem que ter algo escondido. E aí, se não tiver uma alternativa para renderizar esse componente, a gente coloca vazio, ou a gente pode fornecer uma alternativa para renderizar aquele componente. Então, por exemplo, não vai ter tal banner de promoção em tal país. A gente engloba aquele banner com um componente, e aí a gente pode especificar se ou vai só excluir para os países que estão marcados aquele banner não aparecer, ou vai renderizar alguma coisa alternativa no lugar daquele banner. Por exemplo, tinha um botão, mas aí em vez do botão vai ser uma mensagem, não seria um texto. Pode ser assim também. Mas a maior parte eu diria que é a gente simplesmente não mostrar o que não deve ser exibido em algum país ou outro. Aham. E aí vocês fazem esse controle do país via algum geolocalização, alguma coisa assim? Ou Ou um como que arquivo é? de configuração. Exatamente, o arquivo de configuração, né? Atualmente, a gente ainda está restrito na estratégia de que eles têm um aplicativo separado na loja. Então, assim, em Reino Unido vai ter um aplicativo e na França vai ter outro. Mas o código desses aplicativos são iguais, os executáveis que gera são diferentes, e essas diferenças são controladas com variáveis de ambiente que a gente coloca, especificando o país ou alguma coisa ou outra. Legal. E aí essas features que estão disponíveis por país, vocês armazenam tipo num banco de dados, alguma coisa assim? Agora ela está dentro do código mesmo, hashcodes. A gente controla elas por ali. Entendi. A gente criou uma espécie de dicionário, né? Como é a minoria, então não fica um arquivo muito verboso. Então a gente define somente a exceção, né? Então, igual o Henrique falou, tem um banner que a gente só vai distribuir para um país, então a gente fala nesse arquivo, basicamente assim, o banner X, o componente X está liberado para o país X, Y e Z. Aí a gente consegue fazer esse controle. Para performance também fica melhor, né? Se você ficar dependendo do banco para a minoria das funcionalidades ali que você vai precisar consultar, não faz sentido mesmo. A única coisa ruim disso é que se você quiser liberar uma funcionalidade de um dia para o outro, você não consegue, né? Aí você tem que alterar e publicar uma nova versão do aplicativo, mas eu acredito que vocês não devem ter esse tipo de problema também, né? Não deve ser assim, de um dia para a noite, agora lá no Reino Unido agora tem a funcionalidade A. Não deve ter isso também, né? Mas tem uma característica interessante também lá pra gente, um limitante no caso, né? É que esses comentários de colocar ou não no banco de dados, né? O problema é que a gente não tem opção de usar banco de dados nem nada do gênero, né? Porque, como o Marcão até comentou mais cedo, né? A gente tem os BFFs que consultam os backends digamos assim, os backends reais, né? Lá onde tem realmente a implementação, onde tem consulta ao ERP ou ao banco de dados. Então a gente não tem a opção de criar um banco de dados para fazer esse tipo de gerenciamento, né? Então, os times que controlam o back-end, que criam as features novas e que mexem nos bancos de dados, eles não necessariamente pensam no aplicativo, sabe? Eles pensam muito no site, que é o principal via deles hoje, né? E geralmente a gente não tem muito essa facilidade de ter que, vamos criar um banco ali, um lugar ali, uma tabela para poder controlar, por exemplo, essa parte de feature flag, né? Então é mais um limitante característico do nosso projeto, né? E eu fiquei com uma curiosidade, assim, quando vocês... Talvez a gente até já tenha falado um pouquinho disso, mas eu queria entrar um pouquinho mais. Quando vocês herdaram, então, esse aplicativo, ele já estava em React Native, certo? Certo. Sim. Então, ele já estava em React Native. Existiu algum momento em que vocês pensaram que vocês deveriam, sei lá, refatorar esse aplicativo para torná-lo nativo? Por que eu tô perguntando? Porque, assim, o último episódio que a gente gravou, parece que a decisão que eles tomaram lá de fazer um aplicativo nativo foi quase que cultural. Assim, que lá no cliente parecia quase que um absurdo não ser nativo. Então, queria ver se para vocês tiveram algum tipo alguma discussão em relação a isso. Ou se também foi completamente cultural ou completamente natural fazer híbrido mesmo. Complementando a pergunta, né? Considerando que é um projeto internacional, né? E que uma justificativa, né, do último case foi justamente isso, de que
nos Estados Unidos ou em outros países, é muito comum que mais de 80%, por exemplo, dos usuários utilizem iOS. E fazer um aplicativo nativo nesse sentido traria uma experiência melhor ali para os usuários. Considerando que o projeto de vocês é internacional também, isso não foi considerado? Como é que foi essa discussão? Eu acho que a gente estava meio um pouco de mão atadas, porque já tinha o aplicativo funcionando tanto para iOS quanto para Android, eles já tinham isso por ser híbrido, e a questão, igual o Chambs falou, vai depender muito também de onde você vai implementar. Nos Estados Unidos, que a maioria pode ser iOS, às vezes uma abordagem do iOS é melhor, mas como era distribuído no mundo, já tinha uma parcela usando o Android, a gente tinha que prover uma solução que atendesse esses mesmos requisitos. Então, se a gente fosse fazer nativo, ia acabar precisando de duas equipes, uma só para iOS e uma só para Android. E tinham outros casos também, que o Henrique não mencionou, é que de início a gente arquitetou uma abordagem de monorepo, né? Então, de monolito, no caso. A gente ia trazer todos os códigos para um repositório único, e aí, conforme a gente fosse criando o aplicativo novo, a gente poderia pegar os legados e apontar os componentes para consumirem componentes do aplicativo novo. Então, tipo assim, no início, como a ideia ainda era de trazer algumas features para os legados e tudo mais, a gente iria conseguir desenvolver o app novo e ainda conseguir, com essa estratégia de repositório único, consumir os componentes do aplicativo novo no legado. Então, essa abordagem assim de querer preservar o React Native também era um pouco para poder possibilitar esse tipo de compatibilidade, sabe? Se você faz uma abordagem nativa, nesse caso, você só poderia virar a chave completamente no final, né? E desse jeito que vocês estão comentando, vocês conseguem ir estrangulando ali o mobile de alguma forma, né? E provendo alguma melhoria na experiência do usuário que ainda está utilizando o aplicativo legado, né? Exato. E questão de alocação do time também iria ser um desafio grande, né? Porque a gente aportou essa estratégia inicial, por alguns motivos, mas a gente precisaria ter um time, então, dedicado ao iOS, um time para o Android e um time para o React Native para manter a sustentação dos aplicativos legados, né? Então, para o cliente, não seria muito interessante também. E acho que tem um ponto relevante também, que a própria natureza, assim, do aplicativo, né? Acho que ele induz um pouco a escolha aí da tecnologia. A gente herdou, né, os aplicativos, então a gente não sabe qual foi a decisão tomada há 2 anos atrás de estar usando o React Native, mas assim, o aplicativo não usa muitos recursos nativos do celular. Então é um aplicativo relativamente simples, é um aplicativo de e-commerce, então não usa ali uma feature de geolocalização, até tem uma feature de acesso à câmera, mas é muito pouco, é uma feature não muito utilizada. Então acho que isso daí influenciou um pouquinho lá no. É outro critério que pesa aí nessa decisão, né? Às vezes por optar pelo nativo, dependendo de quais funcionalidades você vai usar ali, se vai mexer mais com hardware e tal. Exatamente. Tô achando bem legal esse paralelo, né, que a gente está fazendo desse episódio com o anterior, justamente nesses mesmos pontos, que lá eles tinham esse desafio realmente, né, que vocês estão falando, de operacionalizar duas equipes, como que era isso, como sincronizar as features. É um negócio que vocês, por exemplo, não têm, e provavelmente a equipe acaba sendo mais antifrágil, né, do que a deles, né, porque lá eles, enfim, como a gente falou lá, eles tinham algumas dificuldades, inclusive, de passagem de conhecimento, de terem especialistas, né, e não pessoas que desenvolviam em qualquer plataforma. E aqui é diferente. Estou entendendo que vocês todos conseguem. Não, afinal, né? É uma coisa única, né? Não tem dois códigos diferentes, ou duas tecnologias, ou duas arquiteturas diferentes. Né? Vocês estão ali trabalhando numa mesma coisa e liberando só para dispositivos diferentes. Na verdade, nesse ponto eu ainda tenho uma dúvida em relação ao trabalho de vocês, que ainda existe o sistema legado e como é que seria feita essa sustentação. Se vocês têm um time separado para fazer a sustentação e um outro para fazer essas evolutivas no sistema novo, ou se vocês fazem isso junto, como é que ficou essa questão de sustentação do aplicativo legado, que no final das contas
imagino que ainda precisava ser utilizado e funcionar bem enquanto estava sendo produzido, está sendo produzido a nova experiência, né? No início, a gente entrou com operação com 2 squads. Um seria focado para sustentação, tá, dos aplicativos legados, enquanto o outro time seria totalmente focado para a evolução desse aplicativo novo, já pensando na distribuição para um terceiro país, né. Então, essa seria a estratégia inicial. Mas essa estratégia caiu, pois o cliente ele tinha um desafio de negócio muito grande, né, um objetivo lá de conseguir lançar até o final do ano passado, em agosto, final não, no agosto do ano passado, o aplicativo para o Reino Unido. Então, quando a gente começou a estudar um pouquinho do backlog, a gente viu que um time só não iria ser suficiente para estar complementando, estar realizando esse backlog, né, para conseguir esse objetivo. Então, a estratégia mudou, que foi direcionar os 2 times para o aplicativo novo e a gente dar sustentação o mínimo possível, né. A gente não evoluiu o aplicativo legado, mas contando ali só um mínimo de esforço para assumir a sustentação. Então foi em conjunto, tá. Então ainda quando nasce a necessidade, né, de sustentação, a gente traz esse item para backlog e o time consegue gerir isso de uma forma, assim, sem ser de uma forma apartada, tá. A gente traz isso para o nosso board. Isso é interessante, eu já vi esse mesmo problema replicado em outros projetos, até no projeto que eu já atuei, que você otimiza até a geração de valor, digamos assim, né? Porque você tendo os 2 times muito separados um do outro, um só para sustentação, um só para essas evolutivas, acaba que pode ser que vai chegar um determinado momento ali, um ponto de inflexão, gostou? Amei. Em que esse time de sustentação vai acabar entregando correções de bugs muito pouco críticos, digamos assim, né? Ou correções que gerem menos valor do que se essa mesma força de trabalho estivesse sendo aplicada para ajudar a acelerar o desenvolvimento do aplicativo novo, né? Então acho que faz super sentido. Eu acho que tem um outro ponto também que é bem interessante disso, né, de não ter os times apartados de sustentação e de evolução, que o time de sustentação ele acaba ficando meio sem muita responsabilidade, e o time de evolução também. Como se fosse assim, né? O time de evolução, ele tentar explicar o que eu estou querendo dizer. O time de evolução cria uma feature. Se eu não sou a responsável que vou corrigir todos os bugs que surgirem em produção da minha feature, eu acabo ficando com menos responsabilidade sobre aquilo. E aí o time de sustentação que acaba sendo a pessoa, o time que vai corrigir aquilo que não tem tanto contexto quanto o time de evolução. É quase como se tirasse 2 coisas muito importantes, né, dos 2 times. O senso de responsabilidade do time de evolução e o contexto do time de sustentação. Então, para mim, faz muito sentido mesmo existirem os times serem de evolução com um percentual de sustentação ou, né, com alguma forma de priorização ali de bugs de sustentação. Eu queria comentar também que, assim, a preocupação nossa não era somente a questão de bugs, né, porque o cenário é o seguinte, o maior volume de clientes hoje, de usuários do cliente hoje, é nos Estados Unidos, que é o código legado que a gente mantém ainda. Então, se a equipe de produto identifica uma oportunidade, por exemplo, na feature de busca de um produto, por exemplo, tá, e a gente quer sensibilizar uma métrica que é aumentar a conversão, então naturalmente Tem que ser a gente precisa implementado. olhar, levar esse exatamente, precisa levar em consideração também, levar isso para a balança que o maior fluxo de usuário está no aplicativo legado. Então a gente hoje, a gente faz um trabalho também para conseguir buscar dados, tá, buscar métricas para conseguir justificar a implementação no código legado, que os meninos podem comentar aí também, é que é muito mais oneroso a implementação no código legado do que no código na estrutura nova. Sim, sim, essa questão de ser oneroso também foi legal. A gente até teve um momento que a gente chegou que a gente viu como que o investimento do início do projeto, de definir toda essa arquitetura, compensou. Que apesar que no início a gente acaba não entregando muito valor de produto para o cliente, especificando muito isso,
mas chegou um ponto que eles queriam lançar determinada feature para um país e a gente reconheceu que dar manutenção ou adicionar aquilo naquele país estava mais custoso do que já migrar ele para o nosso. E Exato. quando a gente viu isso, a gente viu como que colhe frutos desse investimento, apesar de no início não entregar muito valor de produto para o cliente, não ver as telas sendo feitos muito rápidos e coisas assim, que ele pode ver, né? Essa discussão é muito boa, Henrique, porque assim, a gente já falou bastante aqui no podcast, né, dessas discussões assim, do quanto vale a pena você aprofundar muito numa discussão técnica e fazer uma arquitetura muito boa no início, ou não, ou qual que é o trade-off, né, ou quando você deve escolher fazer isso, ou quando você deve escolher começar mais rapidamente, entregar valor mais rápido. Essa é uma discussão sempre muito boa e que depende muito mesmo dos contextos, né? Mas o que a gente sabe, com certeza, é que não vale a pena você ficar lá um ano especificando um negócio para desenvolver, porque depois você vai chegar lá e vai entregar um negócio que com certeza não vai adicionar o valor que estava sendo esperado. Mas esse tipo de trade-off é muito importante da gente ter em mente do que fazer, né? Não, peraí, nosso time aqui, vamos discutir um pouco mais para criar uma arquitetura um pouco mais robusta agora, porque a gente vai colher os frutos no futuro. Ou não, agora a gente precisa criar um negócio muito simples, porque a gente tem uma oportunidade ali de encaixe de mercado que é daqui a um mês, sabe? Então, esse tipo de coisa é muito legal no desenvolvimento de software no geral, porque é um desafio que a gente passa sempre e que a gente vai depender mesmo de cada contexto e de cada coisa que a gente tem que entregar, né? E esse exemplo do Henrique é legal, porque sempre rola, né, quando a gente fala de legado, de que tá tão difícil você implementar alguma coisa ali, alguma solução no legado, que é mais fácil, você gasta menos esforço para implementar um novo, né? E aí a decisão fica fácil, né? É melhor ir para o novo mesmo. Mas essa decisão só fica fácil quando você mede, né, esse trabalho que está sendo feito e tal, e percebe ali que realmente o time está gastando um esforço muito maior do que deveria no desenvolvimento de alguma feature, né? Então, acho que é importante ressaltar que é importante medir isso, né? E acompanhar para poder até comprovar, assim, olha só, vale a pena a gente investir no aplicativo novo, porque olha quantos pontos a gente está gastando para poder implementar uma funcionalidade aqui no sistema antigo. E aí justifica o investimento. Exatamente. Esse tipo de justificativa, né, de motivo, de medição real e de mostrar realmente os resultados, são argumentos fortíssimos para uma refatoração. Sempre existe esse desafio, né? Não só aqui nesse time, que a gente está falando de mobile, mas desafios no geral de refatorações, de migrações para sistemas mais novos, de mostrar justamente, compensa? Né? Por que eu estou migrando um negócio que já existe, que está funcionando, para um negócio novo aqui? E, claro, vocês têm uma justificativa muito clara, que é de escalabilidade, que essa daí é uma justificativa assim, que, poxa, tem que escalar. Então, beleza, vamos ter que migrar. Mas nem todo time tem esse tipo de justificativa, né, de não estar escalando. Então, medir o tempo que gasta desenvolvendo em um e em outro, com certeza é uma ótima forma de você mostrar que está valendo a pena investir mais no novo. Hoje, assim, a gente tem tido muito esse debate sobre quando vem entrar novas features, né, nos legados. Hoje a gente está nesse processo de migração, né, a gente está terminando a migração do app da Holanda e talvez a gente não tenha uma data muito certa, né, mas provavelmente no futuro próximo começar a migração do app dos Estados Unidos, né, que é o principal. E aí às vezes entra uma feature que a gente sabe que vai ter um esforço tão grande que a gente fica nesse debate interno, sabe? Vamos priorizar isso ou a gente ou a gente não gasta esforço com isso, porque quando a gente terminar de completar, né, essa feature, a gente já vai estar começando a migração, entende? Então, vale mais a pena a gente esperar um pouco e postergar essa feature nova, já pensando que ela já está pronta no nosso novo app, e quando a migração acontecer, ele já vai vir de brinde, digamos assim, né? Ou a gente gasta o esforço aí para fazer essa feature aí no legado, e mesmo que depois de um tempo aconteça a migração, né? A gente tem esse esforço duplicado aí, né? Então é uma coisa que a gente a gente tenta pensar, sempre pensando no cliente, né? Pra gente gerar o Tem sido melhor um valor debate ali. grande, né, Rafa? E é legal a interação que a gente está tendo com a equipe de produto,
porque a gente consegue identificar isso e consegue instigar o pessoal de produto a estar buscando métricas também para complementar, né? E estar realmente identificando se vale a pena ou não, se vale a pena, quando vai ser o momento ideal para a gente entrar com uma feature ou outra, né? Exatamente isso que Considerando eu ia aí. comentar, né, que é justo nesse momento que a parte técnica ali vai ser muito importante na discussão de produto, né, e que vai pesar nas escolhas que o time de produto vai fazer para a solução, né. Só ia comentar também outra coisa legal, que a gente está levantando métricas também, não só do tempo de desenvolvimento, que é maior no legado. A gente tem métricas também de, por exemplo, quantos crashes a mais estão acontecendo ali, quantas vezes clientes estão desistindo da compra porque estão esperando demais alguma coisa, que é um reporte mais detalhado assim da performance e como é que fala? Do engajamento do cliente, né? Não, essas métricas são No caso, o usuário. importantíssimas, né? Não, essas métricas são importantíssimas também. E voltam a reiterar, né, a justificativa de migrar de um sistema, né, de realmente atualizar, né, a tecnologia de um sistema ou atualizar a arquitetura dele. É mais uma justificativa aí, os crashes, os como é que chama esse termo, gente? O churn, né, que é tipo o abandono. Isso é bem interessante mesmo. Quando a gente fala de escalar, né, a parte de back-end, né, em nuvem, né, ainda mais igual vocês estão comentando de escalar para vários países, a gente tem que pensar muito essa questão, por exemplo, de, sei lá, você disponibilizar a sua API ali em vários países diferentes, servidores localizados em lugares diferentes, e em várias estratégias arquiteturais em nuvem para poder escalar isso, né? Como vocês estão falando ali de uma escalabilidade do mobile, né, para vários países, e isso está no client side, né? Vocês não enfrentaram esse tipo de problema, ou na verdade o que eu quero dizer é o que tipo de problema análogo a esse vocês teriam para poder escalar o aplicativo mobile para vários países, sabe? Seja como é que disponibiliza ele nas lojas, seja alguma dificuldade em relação à lei de proteção de dados diferentes que vão ter entre os diversos países, que tipo de dificuldade vocês tiveram para isso? Assim, igual a gente comentou também, hoje, como a gente herdou aplicativos legados, o cliente já tinha uma estrutura, tá, nas lojas, de que cada país era um aplicativo, representava um aplicativo lá, né? Então, o nosso aplicativo hoje, a gente tem um código único e quando a gente gera os artefatos, a gente gera para um país mudando ali uma variável de ambiente, tá? Nossa pipeline já está automatizada hoje para fazer isso, então ela já gera ali, se a gente tem 3 países, ela vai gerar 6 artefatos, tá? Um para cada plataforma por país. Mas já existe conversa, tá? Para a gente tornar isso uma instância única. E é um dos principais problemas que a gente enfrentou, porque a gente não realizou isso ainda, tá? A gente tem algumas possibilidades a gente precisa, né, no momento da instalação do aplicativo, saber qual que é o país, até para tratar lei de proteções dos dados, por exemplo, tratar questão de feature flag, questão de apontamentos de backends diferentes, tá? Então, a gente precisa estudar um pouquinho mais com o cliente, tá? Ter uma definição de negócio um pouco mais definida ali, para saber se a gente poderia, por exemplo, pegar por geolocalização, tá? Ou se a gente poderia dar liberdade do usuário estar selecionando o país que ele quer instalar aquele aplicativo. A gente precisaria entender com o cliente, por exemplo, se faz sentido um usuário estar na França e querer instalar um aplicativo que é distribuído para o Reino Unido. Isso é possível? O negócio permite isso? Então, a gente vai precisar um pouco dessas definições para a gente conseguir tratar esses pontos. Mas eu digo que esse foi um dos principais desafios assim, que a gente Mas enfrentou, tá? a Que a gente vantagem enfrenta. de ter essa instância única que você comentou seria para não ter que gerar, por exemplo, para 17 países, 17 aplicativos diferentes e ter esse tempo todo de gerar cada um dos executáveis e tudo mais? Sim, Subir na loja sim. também, né? É, Imagino que é hoje, meio manual também, né? Assim, quando você fala assim, quero gerar para França.
É um negócio meio manual. Não, Como é que vocês estão fazendo? a gente automatizou esse processo. A gente está usando o Fastlane no repositório e já tem um CI integrado. Ah, legal. Aí, assim que bate uma branch de release, ele já está conectando com o Firebase, gera as builds para os países que tem disponível. Isso, no caso, no nosso código novo que a gente implementou. Ele pega os países disponíveis, gera as builds e já manda para o Firebase para distribuir para os QAs, ou gera o artefato para a gente mandar para o pessoal que vai ser responsável de colocar isso na loja, igual a gente está Então, falando mais cedo. Então, como está automatizado, o trabalho basicamente é de subir na loja, então. Né, de subir os 17 no futuro aí, de subir os Sim. 17. 17 não, né? Porque são 34, né? Porque estão aplicados Se a gente for iOS lançar e Android, né? Então, subir os 34 Exatamente. aplicativos na loja. Mas para a gente é muito melhor, né, gerenciar duas instâncias, né, do aplicativo, uma para cada plataforma. Até para economizar recurso também, né? Porque o cliente hoje ele tem um plano lá que, beleza, ele não tem limite de utilização de recurso lá para build, por exemplo, no Azure DevOps. Mas não são todos os clientes que têm isso, né? Então, o build hoje de 6 aplicativos que a gente suporta demora em torno de 1 hora, a gente conseguiria reduzir esse tempo aí para 25 minutos, por exemplo. E isso com 3 aplicativos, né? À medida que for escalando ali para outros países, esse build vai demorar Estão ferrados. consideravelmente. Tá? Boa sorte. Imagina quantas instâncias do Firebase lá. Firebase Exatamente. para 17 países diferentes. Bom, galera, acho que é isso. Foi uma discussão bem legal. A gente viu, né, esse desafio grande que vocês têm, né, de levar, escalar um pouco mais esse aplicativo para vários países, e como que vocês estão resolvendo isso. Gostei muito do nosso papo. E é isso. Até a próxima, pessoal. Tchau. Valeu demais. Até a próxima. Valeu demais, gente. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado.